Catariners, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos de volta nessa semana e hoje eu vim trazer um vídeo que é muito pedido por vocês, que é o tour das minhas paletas. E eu quero começar deixando bem claro que paleta, seja de sombra, de blush, de iluminador, são os itens de maquiagem que eu mais sou apaixonada. E eu tenho produtos aqui antes mesmo da época que eu comecei a minha criação de conteúdo, então tem bastante coisa. Tem coisa que já passou do prazo de validade e que eu uso mesmo assim, mas não recomendo, né? Você usa por sua conta e risco. É que eu tô aqui com as minhas paletinhas, uso elas vencidas mesmo, porque muitas foram um grande investimento. E antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que nós já temos tutorial dessa maquiagem lá no meu Instagram e no meu TikTok, então já me segue por lá pra você não perder nenhum dos meus conteúdos e se inscreve nesse canal pra fazer o nosso canal crescer. Não se esquece de deixar o seu joinha e bora começar o vídeo! Vou começar mostrando pra vocês algumas paletas importadas e as maiores que eu tenho por aqui, que eu comecei a comprar paleta importada lá em 2020, 2021, se eu não me engano. E a minha primeira foi a Carnival XL Pro Palette. Essa paleta, ela tá assim, toda acabada, porque eu realmente usei muito. Ela tá até com o espelho quebrado, mas a cartela de cores dessa paleta é um sonho. Eu sou completamente apaixonada, ela valeu cada centavo e foi a minha primeira paleta importada, então foi a realização de um sonho. Nós temos aqui cores opacas, cores cintilantes, tem até iluminador nela também, que eu confesso que eu não uso muito, eu acabo usando mais as sombras mesmo, e ela é um desses itens que já está com a validade expirada, mas eu continuo usando em quase todas as minhas maquiagens, porque ela é icônica. Nós temos também a irmãzinha da Carnival, na verdade essa daqui é a Carnival 3 Love Tahiti, que ela foi uma collab com a Stacey Marie, e diferente da nossa primeira Carnival, essa aqui, ela é só com sombras e ela é muito coloridona. Também é uma paleta que eu utilizo muito porque ela tem cores muito vibrantes, ela é a mesma qualidade da Carnival e foi a mesma faixa de preço. E assim, essa paleta é maravilhosa. Na verdade, todas que eu tenho da Be Perfect são incríveis. Agora, uma paleta colorida, meu amor, tem todo o meu coração. E essa que nós temos aqui, eu comprei ela pela embalagem, tá? Ok, o conteúdo é muito lindo, mas olha essa embalagem de tigrinho colorido. Essa é uma paleta da Morphe, é a única paleta da Morphe que eu tenho, que é uma collab com a Lisa Frank. Ela também é bem coloridona, tem tons opacos e cintilantes. Terceira paleta importada, talvez eu erre um pouco as ordens, porque eu não me lembro exatamente depois das duas Carnival, mas é a minha única paleta da Morphe, então eu tenho um carinho muito grande e eu amo muito ela. A próxima paleta, ela foi um recebido, que é da marca Dreaming Color, e ela também tem essa pegada bem coloridona, e eu amo essa paleta. Ela tem um encarte um pouco mais simples que as outras duas, mas em relação à cor, ela não deixa a desejar. E aqui nós temos tons opacos, cintilantes e até glitter prensado, então eu acho essa paleta maravilhosa. Ela é a Boom de 45 cores da Dreaming Color. Uma das minhas primeiras paletas temáticas e a primeira que eu tive da Colourpop é essa aqui, Back to Hogwarts, da coleção de Harry Potter. E não, essa paleta não está muito utilizada, porque eu confesso que ela é o meu xodózinho, então eu tenho um pouquinho de dó. Eu não costumo ter dó de utilizar maquiagem, mas quando é algo que eu sou muito fã, acaba que me dá aquele apertozinho no coração, mas ela é encantadora, ela tem cores assim que são surreais. Já fiz várias maquiagens com ela, mas não é a paleta que eu mais utilizo, porque eu realmente tenho muita dó. Mas olha essa pigmentação. E ela é toda temática, com nomes inspirados em elementos de Harry Potter, então pra quem é fã, isso aqui é simplesmente uma joia. E as sombras da Colourpop têm uma qualidade incrível, então eu amo muito essa paleta. A próxima paleta, ela é um caso de amor e ódio, que é essa paleta Norvina volume 4 da Anastasia Beverly Hills. Na verdade, volume 5, olhei aqui. Qual que é o meu problema com ela? Ela tem essa embalagem que esfarela, então ela suja toda a minha gaveta e ela fica muito bem armazenada. Eu não sei o que acontece com essa paleta, mas eu relevo essa embalagem porque o conteúdo dela é
incrível. E ela seria 10 de 10 se não fosse esse problema de descascar. As cores dela são incríveis, são todos esses tons frios de lilás, roxo, tem bastante brilho. A pigmentação das sombras é surreal também. Ainda na categoria de paletas importadas, essa aqui é minha joia, que é a minha primeira paleta da Pat McGrath, que foi uma collab com Bridgerton. E essa paleta... Ok, eu falei que eu tenho um apego com coisas que eu sou fã e essa daqui ela tá muito usada, porque eu acho essa paleta maravilhosa. Porque assim, Pat McGrath, né? As sombras da Pat McGrath, elas são num nível que não dá pra explicar. Olha que coisa mais linda. Inclusive essa sombra azul aqui, ela é a minha sombra com brilho mais incrível, fininha que eu tenho por aqui. E essa foi a minha paleta mais cara. E ela não é a maior, mas é porque Pat McGrath, né? Então assim, valeu o investimento. Eu amo essa paleta. E junto com ela eu tenho uma outra aqui, que também é da coleção de Bridgerton, só que ela é de blush e iluminador e ela também tá bem usadinha. Ai, gente, é muito incrível. A pigmentação desses produtos da Pat McGrath é coisa de outro mundo, eu não sei como ela formula esses produtos, mas é surreal. Nossa, meu dedo já tá todo sujo aqui, mas acho que dá pra ver. Inclusive, ela tem outras paletas que eu namoro há muito tempo, mas é bem caro. Então, assim, é um investimento que um dia eu chego lá pra poder fazer. Na categoria pele também, eu tenho essa paleta que ela foi um investimento. Eu confesso que eu não uso tanto quanto eu deveria, porque ela é uma paleta de blush e iluminador. E assim... ela é uma joia, que é a Diamond and Blush da Natasha Denona, mas eu acho ela um pouco complicada de manusear, ela é uma paleta pesada, ela é uma paleta sensível, então acaba que eu uso ela de vez em quando, mas assim, ela é um espetáculo, valeu cada centavo. Mas também blush e iluminador são produtos que eu gosto de variar bastante, então é uma paleta que talvez eu precise utilizar ela mais, porque assim, ela foi realmente um investimento bem caro. E ela tem blush cremoso, blush cintilante, tem um iluminador com muita partícula de brilho, é maravilhosa. Natasha Denona é incrível. Então, temos essa na categoria pele importada. Tenho duas paletas da MAC e uma é temática. Você vai perceber ao longo do vídeo que eu tenho muitos produtos que são temáticos. Eu não vou nem incluir as de Crepúsculo nesse vídeo, porque eu já tenho um tour completo da minha coleção de Crepúsculo. Essa aqui é da coleção de Stranger Things, que a MAC lançou acho que em 2022. E eu peguei a versão do Mundo Invertido, que foi a que eu achei mais legal, com as cores mais incríveis, e eu amo essa paleta. Foi a minha primeira paleta da MAC, se eu não me engano, essa coleção que eu comprei outros produtos foi a meus primeiros produtos da MAC. Isso que eu comprei em 2022, então assim, demorou um pouco pra eu conseguir ter os produtos da MAC. Mas eles são incríveis, né? MAC é MAC. Essa é a pigmentação e eu sou apaixonada, já criei vários looks com essa paleta e ela é um investimento que valeu muito a pena e eu sou muito fã de Stranger Things. Na verdade, assim, depois da última temporada a gente finge que acabou na quarta, né? Que foi a época que eu comprei essa daqui. Porque é melhor não falar. É meu maior trauma cinematográfico. Eu tenho gatilhos. Não pode tocar Purple Rain, que eu choro. Eu já tô me sujando aqui de sombra. Ai, esse vídeo vai ser caótico, porque não tem como ficar mexendo com tanta cor e não fazer uma bagunça. Eu tenho essa paleta da MAC que eu comprei num bazar e valeu muito a pena o preço. Não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas no valor total da minha compra valeu muito a pena. Que é a Snow Body Business Eyeshadow Palette, que era de uma coleção de final de ano e ela tem esses tons frios. Eu acho ela maravilhosa. E eu só lembro que eu tive um desconto muito grande, então assim, valeu cada centavo, porque ela é icônica. E de paletas da MAC são essas duas que eu tenho, mas elas são incríveis, eu sou apaixonada, uso bastante. As próximas são de uma marca que eu sou completamente obcecada, que é a Kaleidos, e foram recebidos. E eu amo essas paletas, eu amo os iluminadores, eu amo tudo da Kaleidos. E eles me mandaram na época essas duas, uma é a Futurism 5 Electro Turquoise.
Ela tem tom de turquesa, tem laranja, tem muita sombra cintilante, que eu sinto que é o ponto alto da Kaleidos. Tanto que as cores que eu mais uso são as cintilantes, mas eu gosto muito dessa escolha de cores porque o contraste entre o turquesa barra ciano com laranja é muito legal. Então, assim, essa paleta é icônica. E nós temos uma irmãzinha dela que eles me mandaram também, que é a Futurismo 6 Lunar Lavender. Essa aqui é basicamente uma versão lilás da verdinha e ela é um sonho. Maravilhosa essa paleta também. Mais uma vez, os pontos altos são as sombras cintilantes e aqui a gente tem até tom neutro. Vou fazer uma coisinha assim um pouquinho mais básica, mas obviamente que pra mim o ponto alto são essas sombras cintilantes, que são incríveis. Ainda da Kaleidos, eu tenho aqui 4 quartetos que eles já me enviaram e os recebidos da Kaleidos são coisa de outro mundo, porque eles mandam muita coisa. Então, 2 vezes chegou essa caixa pra mim e foi um surto. Esses quartetos, a gente precisa começar falando das embalagens, que são, assim, um ícone à parte. Nós temos esse aqui, que ele tem tons de roxo e lilás. É a Glowing Iris e... ai, dispensa comentários. Deixa eu fazer aqui um swatch. Olha isso! Kaleidos sempre me deixa sem palavras. Nós temos também a Venus Trap, que ela é uma versão mais nudezinha, sim. Mas eu quero fazer justiça por essa aqui, que a sombra com glitter, ela me ganha muito. Então sim, quando eu quero algo mais nudezinho, pode ter certeza que eu vou apostar num quartetinho desses. Essas outras duas não estão com um nome na embalagem, mas uma delas que eu também adoro por conta da sombra prateada é essa, que tem também sombra preta, tem cinza. Então quando a gente quer fazer aquela maquiagem bem gótica, suave, é maravilhosa. E mais uma vez, vamos aqui enaltecer. Olha a pigmentação desse preto e desse prata. Eu sou apaixonada. E a outra, ela é um nudezinho que até lembra a Venus Trap, mas ela é um pouco mais quente. Mas eu gosto também demais dessa sombra cintilante, tanto que você pode ver que dessas paletas, as cores que eu mais uso são as cintilantes, porque, mais uma vez, é o ponto alto. Então, eu gosto muito desses quartetos e eu acho eles super usáveis em várias ocasiões, como viagens e afins. Eu não sei se Essence pode ser considerada paleta gringa, mas eu acho que sim, porque não é uma marca nacional. E eles me mandaram 2 paletas da coleção do Superman. Nós temos essa versãozinha aqui que é bem nude. Essa é a Eyeshadow Palette 01. E por mais que ela seja bem bonita, também não é uma paleta que eu uso muito, porque mais uma vez, nude, marrom. Agora, essa outra aqui, ó, que já dá pra ver pela embalagem que ela promete, ela entrega. Essa é a 02 e nós temos aqui cores mais vibrantes, então eu gosto bastante. Inclusive, essa sombra aqui, ela é icônica. Então temos aqui essas 2 paletinhas da Essence, que é uma marca muito boa, eu gosto muito dos produtos deles. E a partir de agora nós vamos entrar nas paletas nacionais, eu vou separar aqui por marca, e a maioria das que eu tenho são nacionais, então vamos fazer aqui uma viagem das minhas preferidas. Tem algumas que estão bem destruídas, tá? Mas é porque eu realmente uso, tento usar todas. Óbvio que eu tenho só 2 olhos, então é um pouco difícil, mas a gente tenta. Eu vou começar pela Bruna Tavares, que eu acho que é a que eu mais tenho paleta. Tipo assim, eu acho que eu tenho todas as paletas da Bruna Tavares, de todas as edições que ela já lançou. Ai, mãe de todas nós apaixonadas por maquiagem. Bruna Tavares é surreal. Então nós vamos começar pelas mais antiguinhas. Tem uma aqui que ela é o meu xodó, é a minha segunda, na verdade, porque eu acabei com uma dessas na época. Na verdade, eu acabei com os glitters, né? Que foi essa paleta, que é a Red Rose Palette e Bruna Tavares. Essa escolha de cores vampiresca é tudo pra mim. Eu amo que a Bruna, ela é uma vampirona, então assim, ela sempre entrega. Cara, como pode? Ela é incrível, eu sou muito fã dessa mulher, tudo que ela faz eu sou completamente apaixonada e ela merece todo o reconhecimento pelo que ela fez no nosso mercado nacional. Então assim, uma salva de palmas pra nossa musa Bruna Tavares. Na minha opinião, um ponto alto dessa paleta, além da pigmentação das cores, são os glitters, porque eles ficam simplesmente lindos. Eu não lembro exatamente quando que ela lançou, mas foi uma paleta muito utilizada no Natal, porque ela combina muito. Então eu amo essa paleta.
Minha mão está ficando encardida, mas eu espero que vocês passem o pano. Agora nós temos a BT Peony Palette, que foi da coleção BT Peonia. E ela é muito linda, ela é uma paletinha assim bem Barbiecore, diferente da outra. Essa aqui ela tem espelho. Nossa, esse swatch com a mão que tava com sombra preta já tá virando assim um caos. Mas o importante é estar dando pra ver, né? Então eu tenho essas duas paletas que eu gosto muito até hoje. Eu acho elas icônicas e atemporais e tem cores que dá pra criar vários looks super legais. Essas outras duas que eu vou mostrar, elas deram uma quebradinha. Uma delas é a BT Cupid, que quando a Bruna... Meu Deus. Socorro, calma. Quando a Bruna lançou essa paleta foi um surto e não é pra menos, porque é uma paleta de blush e iluminador. Essa paleta é icônica. Ela não tem espelho, mas eu gosto muito dessa embalagem. Só que como eu usei muito, carreguei muito essa paleta, ela está um pouco abatida. E nós temos também a BT Marble, que assim, foi um hit na época de lançamento também. E eu usei muito essa paleta. Ela também, nossa, ela tá bem destruidinha. Não sei se vai dar pra ver aqui as cores, mas sempre tem uma sombrinha dela que tá em destroços. Eu acho que a formulação, por ser muito fininha, ela quebra muito fácil. E eu já usei muito essa paleta também, por mais que ela seja em tons nudes, ela tem muitos tons cintilantes, então apetece muito meu coração. Ela só está realmente em frangalhos, então assim, são duas paletas que eu tenho que ter bastante cuidado, e mesmo estando ali na gaveta quietinha, elas ainda estão no estado complicado. Mas como eu disse, aqui tem muitas paletas que eu usei muito, então obviamente que elas vão mostrar sinais de uso e não tem como elas ficarem perfeitas e intactas, né? Agora nós temos as paletas da coleção Disney, que ela veio com versões pra pele. A gente tem essa aqui que é Show Your Glam Terracota e a Show Your Glam Rosé. São duas versões muito bonitas que tem blush e iluminador compactos e eu gosto muito dessa coleção. Aqui a gente já tem uma embalagem mais premium e a paleta de sombras dessa coleção, na minha opinião, é o ponto alto, porque essa escolha de cores, a pigmentação desse preto é tudo pra mim. Eu acho que ele é o preto que menos esfarela que eu tenho aqui, então assim, essa paleta também eu utilizei bastante. Ela está até com pedrinhas, eu não sei onde essas pedrinhas caíram aqui. Mas é isso, realidades, às vezes a gente usa muito um produto, ele fica meio acabadinho e tá tudo bem. E essa é a pigmentação da paleta da coleção Minnie Mouse. Eu falei que era da Disney, é da coleção Minnie Mouse. Eu tô confundindo aqui com a coleção Disney 100 também, que eu também amo a paleta, mas calma. A paleta da coleção Disney 100 eu acho a embalagem muito fofinha e ela também tem uma escolha de cartela de cores que eu acho muito linda. Essas sombras cintilantes são um espetáculo à parte. Eu gosto muito dessas coleções temáticas da Bruna Tavares, porque como já deu pra perceber, eu gosto de maquiagem temática, então eu acho que ela une o melhor dos dois mundos em um só. E eu sei que eu falei que eu não sou do nude, mas a minha BT Transition está com vários sinais de uso aqui, porque essa paleta, ela é maravilhosa, ela é super coringa, super pigmentada, então é uma paleta de transição de tons de marrom, que é o propósito dela, que eu acho que entrega perfeitamente. Eu acho que é a paleta nude que eu mais utilizei. Eu acho. Aí eu também tenho essa aqui da coleção da Disney, que é a paleta Wish, na minha opinião, maravilhosa. Cores cintilantes, azuis, roxo. Nossa, essa coleção é incrível. Eu utilizei esses dias essa paleta e a pigmentação dessas sombras. Ai, são incríveis! Ai, Bruna Tavares, você não cansa de entregar. E eu também tenho uma paleta aqui, que ela é de pele iluminador, que é a BT Holiday, que foi de uma coleção de Natal. E, se eu não me engano, ela também é, meu Deus do céu, minhas paletas em frangalhos. Quase não temos mais iluminador aqui, porque quase não temos não, né? Temos ainda sim, mas é uma paleta que eu também usei bastante. Nossa, essas paletas, elas criaram aquela peliculazinha. Faz um tempinho que eu não uso. Preciso tirar um pouco da gaveta para utilizar. Agora nós vamos para uma relíquia, que essa aqui tá novinha, porque a minha última basicamente acabou, que foi a minha primeira paleta
colorida, assim, digamos que profissional. E eu acredito que essa paleta marcou a história de muitas pessoas, que é a paleta de 30 cores da Catherine Hill. Essa aqui é minha relíquia, ela tá até no encarte porque ela não existe mais. Eu amo a nova versão dela, mas essa daqui eu tenho uma história. Foi a partir daí que eu conheci Catherine Hill e me tornei uma grande fã. Foi em 2017, foi um presente do meu pai. Eu ia começar a fazer atendimento de maquiagem. E aí ele me deu essa paleta que na época, assim, era um valor bem acima do que a gente podia, mas era o meu sonho. Então, assim, meu pai sempre me apoiou muito. Ai, tópico sensível. E ele me ajudou a montar meu primeiro kitzinho de maquiagem como maquiadora. Ixi. Enfim, essa paleta ela tem um significado emocional muito grande pra mim. Ainda mais hoje em dia tendo uma collab. Ai, meu Deus! Não costumo chorar assim em vídeo. É que eu fico muito emocionada em falar isso, porque quando eu volto a essa história lá atrás, é meio surreal pra mim tudo que eu vivo com a Catherine Hill hoje, e é uma honra pra mim. E assim, acho que o dia que eu vou me sentir mais zerada na vida vai ser o dia que eu também tiver uma paletinha da nossa collab. Mas enfim, ela tá novinha. Essa daqui eu quase não uso porque ela é realmente uma relíquia e eu uso muito a nova versão dela, que é incrível. Quem me acompanha sabe que essa paleta é minha guerreirinha, que é a nova versão da paleta de 30 cores, que está no novo encarte, tem outras tonalidades, que inclusive muitas eu já acabei. Detalhe que essa paleta foi lançada ano passado, se não me falha a memória, e a minha já está nesse estado. E ela também vem com um espelhinho. Desculpa se eu ficar olhando muito pro lado, é que eu tô aqui vendo se tá focando pra vocês, meninas e meninos. Mas assim, essa paleta ficou mais maravilhosa do que a primeira, tá? É que a primeira, ela realmente, ela me marca muito. Quem diria que eu ia me emocionar num vídeo de paleta de sombras, né? Mas a maquiagem, ela me emociona, a minha história com a maquiagem, ela me emociona muito. Porque, como eu disse, eu sou apaixonada por maquiagem. E eu sempre pensei que seria só um hobby da minha vida e hoje em dia é o meu trabalho. Então, assim, é um grande privilégio trabalhar com uma coisa que eu tanto amo. Eu vou me emocionar de novo. Ai, segura! Olha, essas são as cores. A gente tem cores multicromáticas, temos preto, branco, marrom, cores primárias. Essa paleta é muito completa. Tanto que, na minha opinião, se você quer investir numa paleta que tem um ótimo custo-benefício, é essa. Porque ela é icônica. Catherine Hill, simplesmente tudo pra mim. Literalmente, tudo pra mim. E eu tenho aqui as paletas de sombra da Prilessa, que também é uma história muito legal. A Prilessa, ela é minha conterrânea de Mato Grosso do Sul e eu acompanho o trabalho dela há muitos anos. Antes mesmo dela ter a collab com a Catherine Hill, e a paleta Los Angeles foi a paleta com a qual eu trabalhei, que a gente fechou um trabalho juntos, eu, a Pri e a Catherine Hill. Então, assim, foi uma grande honra pra mim, porque eu acho ela incrível, talentosíssima. E essa paleta é maravilhosa, também é uma paleta super coringa. Agora nós temos a New York, que é uma queridinha minha, queridinha de muitos, mas assim, essa paleta aqui, ela é um hit, porque ela tem tons que são coringas pra você fazer também diversos estilos de maquiagem. E a minha, ela tá até um pouquinho sujinha e tudo mais, porque eu usei muito essa paleta. E ela é uma relíquia agora nas minhas mãos, tá? E as tonalidades dela estão presentes na paleta de 30 cores, a nova versão, tá? É uma curiosidade bem legal. E agora nós temos a paleta New York da Pri, que também foi um hit. Uma paleta com marrons em tons mais frios. E assim, o encarte dela é o meu xodó, porque eu acho essa paleta maravilhosa, com muito brilho, sabe? Ai, a Pri tem um ótimo gosto, é maravilhosa. E essas são as cores. Eu confesso que minhas cores preferidas são as que têm brilho, com certeza, que são uma formulação extremamente fininha. Eu sou completamente apaixonada. E também aqui tem tons de marrons muito coringas, então é uma paleta muito legal pra gente carregar em viagens, pra fazer uma maquiagem mais coringa. Então essa aqui entra sim no meu top paletas nude preferidas. E eu recebo muitas perguntas se
não vai ter uma paleta comigo e com a Catarine Hill. E assim, eu queria dizer que nós já estamos em processo de desenvolvimento de cores, porque como eu disse, paleta é uma grande responsabilidade, paleta e iluminador, porque eu amo tanto esses dois produtos que pra ter um com o meu nome tem que ser extremamente Maria Catarina, mas nós já estamos nesse desenvolvimento e como eu disse, assim, é um sonho. Um sonho, eu nunca imaginaria isso quando eu era mais jovem. Então eu espero que quando vier aí uma paleta de sombras com o meu nome, que ela entregue tudo que vocês esperam. E é por isso que talvez ela demore um pouquinho pra sair, mas quando ela vier, vai ser babado. Igual os nossos produtos que nós já temos em collab com essa marca que eu tanto amo. Vamos agora falar de Dona Nina Secrets, que tem várias paletas legais aqui dela. Vou começar com a primeira que eu tive, se eu não me engano foi um recebido, não lembro especificamente da onde, eu não sei se foi a Eudora, mas eu creio que foi um recebido, que é a paleta Crystal. Não sei se vocês se lembram dessa paleta, ela é muito bonita, tem vários tons cintilantes e o encarte super bonito, ela tem espelho, então assim, é uma paleta maravilhosa e foi a minha primeira paletinha da Nina Secrets, que eu gosto bastante até hoje. Temos a Orange e a Neutrals, que são incríveis, inclusive eu utilizei a Orange essa semana. E tem também uma verde dessa coleção aqui que eu não tenho, eu deveria ter. Porque eu amo essas paletas, porque elas têm essas sombras com brilho. Ai, desculpa, mas as sombras com brilho são o ponto alto. Eu acho que essas paletas entregam muito na pigmentação, na escolha da cartela de cores. E é uma paleta muito bonita, muito luxuosa. Essa Neutrals também, ela entra no meu top, assim, de paletas neutras preferidas por conta dessas sombras. Não, sério, olha essa pigmentação, olha que coisa mais linda. Então, eu amo essas cores, preciso ter a verde, né, pra completar aqui. Eu não sei se tem só a verde dessas três, ou se tem uma rosa, eu não tô me lembrando. Mas enfim, essas paletinhas são incríveis. Mas a minha paleta preferida da Nina é a paleta Celebration, porque ela é incrível. Ela está com sinais de uso porque eu usei muito essa paleta. Eu tenho até uma saga no TikTok no qual eu fiz uma maquiagem para cada fileira dessa paleta. Então sim, ela é minha queridinha, ela entrega tudo. Eu confesso que eu utilizo muito mais a parte dos olhos do que a parte da pele, porque eu gosto mais das sombras dessa paleta, mas ela valeu muito o investimento. Acho ela maravilhosa e se você quiser ver mais das maquiagens que eu fiz, corre lá no meu TikTok que nós temos essa saga da paleta Celebration. Por último, mas não menos importante, nós temos uma mini paletinha que eu recebi ano passado da Nina Secrets, que ela foi uma paletinha especial de final de ano e ela tem essas sombras mais uma vez. Vou falar das sombras cintilantes sim, porque na minha opinião são o ponto alto das paletas da Nina com a Eudora. Mas ela é uma paletinha, ó, bem coringa, ótima pra carregar na bolsa e eu amo essa paleta. E os tons de sombra com brilho que ela tem. E ela é muito bonitinha, muito compactazinha. Eu tenho duas paletas da Contém 1 grama, uma delas é a New Wave, que é simplesmente uma paleta toda colorida, com tons até em neon, e ela é opaca, maravilhosa. E em contrapartida, eu tenho a Electric Purple, que tem apenas sombras cintilantes, que também foi um grande hit quando essa paleta foi lançada. E assim, Contém 1 grama entrega também tudo, tanto nas sombras opacas quanto nas sombras cintilantes. Então são duas paletas que eu gosto bastante. Olha isso, fiz um swatch de um pouquinho de cada, porque elas são incríveis. Essa com brilho, claro que tem todo o meu coração, mas a colorida também. Eu tenho várias paletas da Dalla, que tinham umas até esquecidas aqui na minha gaveta, que eu provavelmente irei desenterrar agora, porque elas estão novinhas, começando por essa paleta aqui, que ela é uma paleta multifuncional. E eu acho que eu usei ela muito poucas vezes. E assim, olhem esses mosaicos. Parece uma obra de arte, porque é tudo muito bonito. Nossa, eu preciso usar mais essa paleta. Como eu disse, paleta de rosto são paletas que acabam que, como eu uso muito produto unitário, fica um pouco na gaveta, mas definitivamente essa aqui vai sair da minha gaveta, porque ela é muito maravilhosa. Essa aqui é da linha Mais Secret. E eu tenho também a dos ursinhos carinhosos, que eu confesso que essa paleta
ela não é a minha preferida da Dalla, porque eu esperava uma paleta super colorida dos ursinhos carinhosos, mas aí veio com essa proposta bem clean. Então assim, ela é bonitinha, mas não é meu estilo de paleta. Acho que poderia muito ser uma paleta toda coloridinha com as cores dos ursinhos. Mas a qualidade das sombras é muito boa. E eu tenho também da coleção Secret Garden. Essa aqui eu amo. Vou começar pela de sombras, que na minha opinião é um lacre. Porque, olha essa paleta aqui! Ela é maravilhosa, 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 super colorida. E a embalagem dessa coleção é muito bonita também. Vou até fazer um swatch aqui dessas sombras. Foi uma paleta que eu já utilizei em muitos looks meus. E eu preciso usar mais, porque ela é incrível e tem várias cores extremamente pigmentadas, extremamente bonitas. E eu também tenho a versão para pele dessa coleção. A bagunça que eu estou fazendo com essas paletas aqui não é brincadeira. Aquela era a volume 1, essa aqui é a volume 2 de iluminadores. Um hit, tá? Um hit, mais uma embalagem lindíssima. Tenho também a de contorno facial, que é a volume 3, e ela tem várias tonalidades de contorno. Essa paleta é muito boa. Eu não uso todos os tons. São paletas que servem mais pra maquiadores e tudo mais, mas assim, essa coleção é maravilhosa. Eu ganhei esse press kit da Dalla e ele é um xodó. Preciso utilizar mais essas paletas, porque eu confesso que elas estavam um pouquinho esquecidas, mas elas são incríveis. Temos LP Beauty, eu tenho várias paletas da marca, inclusive paletas de rosto, mas eu gosto bastante das de olhos mesmo. Nós temos aqui a paletinha Celebration, que ela é um hit até hoje, porque ela tem tons muito coringas também. Ela tem preto, prata, dourado, e foi uma paleta que eu já usei muito, como dá pra ver também. Utilizava mais os tons assim de preto, branco. Eu gosto muito de paletas que tem preto e branco, porque eu acho que fica muito mais coringa, porque daí você não precisa ficar procurando em outras paletas essas tonalidades. Mas assim, digamos que essa paleta, ela é coringa, serve pra tudo, porque as cores casam com várias ocasiões. A coleção Heartbroken da LP Beauty foi uma das minhas preferidas, porque veio na vibe vampiresca, e eu acho essa paleta um luxo. As cores são lindíssimas. Tem vermelho, tem vários tons assim, bem vampira, bem cintilantes. Então eu acho que essa é a minha coleção da marca que eu mais gosto, assim. E ela é, ao mesmo tempo, uma paleta super coringa, porque super dá pra construir várias coisas com ela. Mas pra mim o ponto alto é a embalagem, e a campanha foi muito bonita na época. Então assim, sou apaixonada, sim, senhoras e senhores. Aí eu também tenho a de blushes cintilantes da coleção Celebration, que diferente da dos olhos, ela não tem espelhinho aqui na frente, mas foi uma paleta que eu utilizei muito. E eu tenho as paletas depois do rebranding da marca, que é a Scoop Blush e Glow. Nossa, essa paleta ela tá bem destruidinha, porque eu usei muito. Essa aqui é a cor 01, a mais clarinha, que se adequa ao meu tom de pele. E foi uma paleta que eu usei bastante. E eu tenho essa daqui, que é a cor 2. Que eu não usei tanto quanto a primeira, porque os tons dela são um pouco mais quentes. E a primeira tem tons um pouco mais frios. E eu tinha a mais escura, mas eu passei pra frente, porque geralmente quando eu recebo esses produtos que não são do meu tom de pele, eu passo pra frente pra não ficar acumulando um produto que não vai servir pra minha tonalidade de pele. Acabei de achar mais uma aqui da LP Beauty, que foi uma versão que eles lançaram por último, que tem esse blush rosinha cintilante. Também é uma versão bem clarinha, se não me engano, será que eles mudaram? Eu não vou me lembrar exatamente agora, mas eu sei que essa aqui veio por último do que aquela primeira que eu mostrei, que era a mais clarinha. Mas essa aqui eu uso bastante também, que eu acho uma paleta muito bonita. Agora nós temos paletas mais soltas aqui de marcas nacionais, como a Festival Colors da Ana Paula Marçal, que é uma marca que eu gosto muito e, na minha opinião, essa paleta é um hit. Ela é bem coloridona, tem muitos tons opacos e dá pra criar vários looks incríveis. Eu tenho também uma paleta da Michelle Palma, que é a paleta Wish. Ela é um meio
meio termo do nude e do colorido, mas eu gosto bastante da escolha da cartela de cores. É uma paleta que tem sombra cintilante, diferente da Festival Colors, e eu gosto muito que ela tem branco. Na minha opinião, ter branco faz uma paleta engrandecer muito. Tanto que da Catherine Hill, o branco foi a primeira sombra que acabou. Então, assim, essa paleta é muito bonita, tem várias texturas de sombras que dá pra gente trabalhar muito bem. Queria ressaltar que tem várias paletas aqui que elas são bem antigas, então eu não sei se elas estão disponíveis pra venda. Então, eu tô mostrando pra vocês, mas eu não posso garantir que todas essas ainda existem no mercado, porque elas são bem velhinhas. Como, por exemplo, eu acho que essa é a minha paleta mais destruída, mas assim, as sombras quebram com muita facilidade. Era uma paleta que eu amava, só que ela faz tanta sujeira que ela acabou ficando esquecida na minha gaveta, que é a Nude Glam da Nath Capello. E assim, ela realmente está toda destroçada, porque as sombras quebravam com muita facilidade. Essa sombra preta, eu já tentei recompactar ela de todas as formas, mas a minha paletinha ficou destruída. Eu vou até encostar aqui com muito cuidado, porque o preto é muito pigmentado, tá? As sombras são lindas, é uma paleta incrível, mas assim, pelo fato dela ser muito chata de utilizar, não é uma paleta que eu uso sempre. E ela tem sombras cintilantes lindas também. Nath Capello é maravilhosa. Eu não sei se essa paleta foi reformulada, a embalagem, de alguma forma, porque eu tenho ela há muito tempo. Mas assim, é uma pena porque a paleta é linda, só que ela se torna essa confusão aqui. Então não é uma paleta que eu uso tanto, por mais que eu goste muito das cores. Paleta Obsidian da Ruby Rose, que eu confesso que eu achei que era uma paleta que eu ia utilizar muito mais, só que eu não uso tanto, por mais que ela tenha cores que eu gosto bastante. É aquela coisa de mais uma vez cair numa paleta nude. E eu amo a coleção Obsidian, mas essa paleta eu achei que eu ia usar mais ela. Ela é incrível, só que ela tá meio esquecidinha na minha gaveta. Talvez eu precise tirar ela de lá. Só que assim, é aquela coisa, né? Eu confesso que eu gosto muito de sombra colorida. Eu não sei por que eu tenho tantas paletas nudes. Tanto que quando eles lançaram daquela última coleção, acho que esqueci o nome agora, aquela cinza, eu nem comprei a paleta porque eu sabia que eu ia fazer a resenha e por mais que as sombras fossem muito boas, ia ficar parada na gaveta, porque eu não uso tanto sombra nude. Tem aqui muitas paletas nudes que eu falei que eu gosto bastante, mas no geral eu prefiro sombra colorida, então eu sempre acabo indo pra uma paleta que tem sombras coloridas pra eu poder criar os meus looks. Tenho a paleta Chocopiche da Miss Rose, que foi uma paleta que eu gostei bastante. Ela tem cheiro de chocolate com pistache. Eu não sei o que eles colocaram nessa coleção. Eu amo os produtos dessa coleção, tá? E eu achei a paleta lindíssima. Tem vídeo detalhado sobre a coleção Chocopiche da Miss Rose. Eu acho que eu fiz ano passado, se eu não me engano. E era uma paleta incrível. Eu acho que ela mescla muito bem tons coringas com tons coloridos. Tem bastante sombra cintilante. E o cheirinho é realmente o ponto alto. Então eu gosto muito dessa paleta e dessa coleção. O Contorno Stick foi meu queridinho de 2025. Nossa, 2025, já estamos em 2026, meu Deus. Enjoy the Colors of the Road da Mojave. Paleta que é icônica, eu sou apaixonada por ela, já fiz vários looks, tô sempre usando. Acho uma paleta com custo-benefício maravilhoso. Ela tem sombras extremamente pigmentadas. Dá pra criar absolutamente tudo com essa paleta. Então assim, sou apaixonada, uso bastante e é uma paleta que ela tem um encarte muito bonito, ela tem um valor muito bom. Então assim, Mojave, tudo pra mim. Eu tenho também algumas paletinhas menores, como a Hot Summer da Ruby Kisses, que é uma paleta muito bonita, tem cores bem legais. E essa daqui, que é a Four Times da La Branche, que também é uma marca que eu gosto bastante. Ela tem produtos com valor bem acessível e é bem pigmentada. Então eu acho que vale o investimento. Eu tô mostrando pra vocês produtos de diferentes valores que vocês podem escolher pra investir. Então, é uma marca com um preço super acessível que entrega uma grande qualidade. Assim como o Ruby Kisses também. Ruby Kisses é incrível. Eu amo Ruby Kisses. E essa paleta eu já usei bastante ela também. É bem coloridinha. Nossa, os meus swatches já estão ficando todo capengas nas minhas mãos. Olha, maravilhosa essa paletinha. E nós temos um nude aqui, uma paleta nude, que ela
ela é um hit. A paleta de sombras da Karen Bakini foi uma paleta que eu usei muito e eu acho que ela é muito completa. Tipo, ela tem preto, branco, tem marrom, tem tons de transição. Só que o único problema pra mim é essa embalagem, que ela é muito frágil. Então, por mais que ela seja uma paleta muito legal pra carregar em viagem, eu acho ela muito perigosa de quebrar, porque a minha de blush quebrou e era uma paleta que eu gostava bastante. Então, eu gosto muito das paletas da Karen Bakini, só que a embalagem realmente é um ponto que me pega muito, porque eu não posso levar para os lugares que é muito frágil. Mas assim, essa paleta, ela tem um dos pretos mais pigmentados que eu já vi. O branco também é incrível. Faltou um brilhinho aqui, mas eu acredito que quando ela vier com uma sombra que tiver brilho, vai ser realmente a sombra, porque ela entregou tudo nessas sombras aqui, dessa paletinha de sombras. Minha única ressalva é a embalagem. E eu guardei pro final a cereja do bolo, que é outra paleta de Harry Potter da Quem Disse Berenice. Essa paleta é maravilhosa, ela valeu cada centavo, não só por ser fã de Harry Potter, mas também porque ela tem todas as cores que você pode imaginar. Nós temos aqui uma parte vermelha, bem vampiresca a propósito, representando a Grifinória. Nós temos uma parte verde que tem esses tons bem cobra, bem Sonserina mesmo. Temos também a dourada, dourada não, a azul, que é da Corvinal, e até uma amarela da Lufa Lufa. Então assim, é uma paleta super completa para quem é fã de Harry Potter. Isso aqui é um sonho, porque é um livrinho com as casas de Hogwarts e eu acho que ela vale todo o custo-benefício. Eu amo essa paleta, tô sempre usando também. Vou fazer um swatch aqui de uma sombra de cada parte, porque ela entrega muito nas sombras cintilantes, nas sombras opacas, tem blush, tem iluminador. Olha, é aquela paleta realmente multifuncional que você se encanta, porque ela é muito incrível. Então, Quem Disse Berenice simplesmente arrasou muito nessa coleção. E eu também tenho uma maquiagem para cada parte, cada casa de Hogwarts, que eu já fiz com essa paleta especificamente. E esse foi o tour pelas minhas paletas. Eu espero não ter esquecido nada, mas eu não posso garantir, porque eu procurei nas gavetas, mas pode ter ficado alguma perdida. Mas é basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já me contem nos comentários qual dessas paletas vocês querem ver, maquiagens que eu faça para poder utilizar e também quais vídeos que vocês querem aqui no canal, que é muito importante a opinião de vocês. Não se esquece de se inscrever, deixar a sua curtida aqui no canal e comentar para me ajudar nas criações dos nossos conteúdos semanais por aqui. Então é isso, a gente se encontra na próxima make e no próximo vídeo. Um beijo e até lá!